Feliz sábado, igreja. Louvado seja Deus que você veio à casa dele hoje, para juntos continuarmos essa jornada espiritual que demos início no sábado, né? Passou rápido essa semana, né? E obrigado vocês aí por me suportarem aqui na frente, né? Mas louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito e o que Ele tem realizado durante essa semana. Na minha vida, eu creio também que na sua também. E amanhã nós encerraremos aqui essa Semana Santa. Teremos um batismo aqui amanhã, né? Conversei com o pastor hoje, amém. Louvado seja Deus por isso. Então venha prestigiar esse momento tão lindo e maravilhoso que é ver alguém se entregando a Cristo através do batismo, né? E nós encerraremos aqui então amanhã, essa semana, onde nós vimos as marcas de Cristo na humanidade sendo manifestado através do seu conhecimento, como vimos no sábado. É necessário conhecermos a Cristo. Vimos também ali no domingo, hoje eu estou até esquecendo esse termo que eu falei, mas no domingo, se eu não me engano, nós falamos do problema do pecado, né? Foi Paulo, isso. As marcas de Cristo na vida de um homem, o que as marcas de Cristo é capaz de fazer na vida de um homem. Nós vimos através da vida de Saulo, que se tornou depois Paulo, onde ele fala que ninguém me perturbe, mas carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Aí na segunda que nós falamos sobre o problema do pecado, né, o que Cristo fez para resolver o problema do pecado, nós falamos sobre isso. Falamos depois também sobre... Eu já esqueci tudo, irmãos. Ó. Minha mente está ruim. Falamos sobre... Domingo foi sobre Paulo. Segunda foi sobre as marcas de Cristo, que é para todos. Isso, foi para todos, né? Para toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí falamos também, na terça, como Cristo veio resolver o problema do pecado. Falamos aí na quarta sobre o que é pecado. E ontem falamos sobre o que é a lei. Foi isso, ó. Lembrei. Tem que... Ó, subir isso. Mas é o cansaço, irmãos. A semana não foi fácil, não por conta aqui da semana, mas por conta do trabalho. Já vinha de uma semana bem puxada, cheio de problemas ali para resolver. Mas Deus tem nos conduzido e nos guiado até aqui. Então, ontem nós vimos que é impossível para o ser humano ser considerado justo, santo e perfeito diante da lei de Deus. E vimos que a lei de Deus ela não serve para salvar, ela não tem o propósito de salvar o ser humano, mas de apontar a nossa condição, a nossa natureza, e de que nós necessitamos desesperadamente de Cristo, porque há uma força, um poder, uma natureza terrível, um monstro dentro de nós que não quer obedecer a Deus, que não sente prazer de estar na presença de Deus, que não sente prazer de ser salvo por Ele. E aí nós chegamos aqui hoje para saber o que Cristo então vem e nos oferece, para que mais uma vez, eu e você, possamos nos apresentar diante dEle, num reino de glória, e sermos cidadãos dos céus. E como é que Deus faz isso? De que maneira? O que Ele nos oferece? E aí nós vamos estudar hoje sobre isso. E eu espero que você saia daqui entendendo essa mensagem, irmãos. Porque, olha, há uma confusão dentro da igreja, no que diz respeito à doutrina da salvação. Se nós entendermos o que é o pecado, que nem nós falamos ali na quarta-feira, pecado é o amor mal direcionado, é quando nós colocamos algo, alguém, qualquer coisa no lugar de Deus, isso é pecado. E foi o que aconteceu com Eva, quando ela colocou si própria, o seu eu e o seu desejo no lugar de Deus. E por causa deste ato, que gerou ali os atos pecaminosos. Se nós não entendermos o que é pecado, se nós não entendermos qual é o papel da lei,
nós não vamos entender como Cristo resolve o nosso problema. Então, preste bastante atenção, segura aí no banco, apertem os cintos e vamos juntos nessa jornada. E amanhã nós terminaremos para concluir a doutrina da salvação, porque, irmãos, a maior marca que Cristo pôde deixar aqui neste mundo, para mim e para você, foi a salvação. Sim ou não? Sim, a salvação. Então, nós precisamos entender como Ele faz para nos salvar. Quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está falando de quem? De quem, igreja? De Cristo. Cristo e a sua justiça. Cristo e a sua justiça. Este livro vem contando a história mais linda de amor que o universo já viu. De Gênesis a Apocalipse, fala sobre Cristo, de quem Ele é e o que Ele faz para salvar o ser humano. E quando nós lemos a Bíblia, a gente se esquece disso. Por exemplo, quando nós lemos sobre a dracma perdida, geralmente o nosso foco é no quê? Na dracma. Mas o autor não está falando sobre a dracma. Ele não está falando sobre a moeda. Ele está falando de um Deus que, ao perder uma moeda dentro de casa, entenderam? Deixa as 9 e faz de tudo para procurar aquela moeda perdida. Quando nós lemos lá do filho pródigo, nós focamos em quem? No filho? E muitas das vezes focamos até no irmão mais velho. Mas esse texto não está falando sobre o filho pródigo, não está falando sobre o irmão mais velho, mas está falando de um pai, de um Deus, que fica à porta da entrada, esperando o filho voltar de um país e de uma cidade distante. E quando ele vê o filho sujo, imundo, cansado, ele sai correndo ao seu encontro. Quando nós lemos a parábola da ovelha perdida, não é sobre o pastor, irmãos, não é sobre a ovelha, desculpa, mas é sobre um Deus que, deixando as 99, vai atrás, mesmo no frio, no escuro, no calor, mesmo que seja em lugares distantes, no morro, em qualquer lugar que seja, ele deixa as 99 por amor, para ir atrás da ovelha perdida. A Bíblia inteira, irmãos, fala sobre o caráter de Cristo e a sua justiça. Então, quando eu e você lermos a Bíblia a partir de hoje, medita na Bíblia. Não leia por ler, irmãos. Tenta entender e imaginar o que está se passando na história. Pensa, Deus te deu uma mente para pensar, te deu uma mente com capacidade para raciocinar. E às vezes a gente vai lendo batido. Por exemplo, olha como é que Deus é um Deus de detalhes. Quando ele fala de Absalão, ele fala que Absalão tinha o quê? Cabelos o quê, irmãos? Mas por que ele tinha que mencionar que Absalão tinha cabelo comprido? Porque na sequência, lá na frente, como é que morre Absalão? Entende? Aí a gente vai lendo sem compreender, sem entender a Bíblia. E quando ler, irmãos, pensa assim, o que o autor está querendo falar sobre Cristo, sobre quem Ele é? E deixa o Espírito Santo agir na sua mente, na minha mente, irmãos. Vocês vão ver que até aquela história que você já leu 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes ao fazer o ano bíblico, você vai dizer assim, uau, eu nunca tinha visto isso. Eu já li tantas vezes, mas olha aqui, eu nunca vi isso. Como eu não enxerguei isso? Até, irmãos, até na genealogia. Tira um dia, abre lá em Mateus capítulo 1 e medita na genealogia, irmãos, de Cristo. E você vai ver grandes tesouros, coisas
tremendas que Deus quer falar através deste texto, dessa história. Então a Bíblia de Gênesis a Apocalipse vem falando de um Deus que não deu as costas para o ser humano quando pecou, mas fez o quê? Chegou no jardim e foi atrás. Adão, onde você está? Eva, minha filha, o que aconteceu? Ele podia muito bem, irmãos, ter falado assim, ó, vocês escolheram pecar, vocês se rebelaram contra mim. Eu disse, eu falei que não era para comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, ó, poderia ou não, irmãos? Mas não, irmãos. Então, quando nós lemos sobre a criação revela a maravilhosa sabedoria e poder de Cristo, por quem todas as coisas foram criadas. Quando nós lemos sobre o relato do pecado do primeiro Adão, é relatado a fim de que Cristo, o último Adão, possa ser proclamado como Redentor e Restaurador. Quando nós vemos a entrada da morte, lá com o primeiro assassino da Bíblia, Caim, é para que Cristo para que Cristo seja exaltado e glorificado como aquele que concede a vida. Quando a Bíblia fala sobre as tragédias, sobre as consequências do pecado, sobre o sofrimento, é para que eu e você sejamos relembrados que Cristo é o nosso confortador e o nosso libertador. Em um podcast fizeram essa pergunta para o Dr. Rodrigo Silva. Não sei se vocês já acompanharam. Por que é que Deus, sendo amor, Ele permite que algumas coisas aconteçam nesse mundo? Irmãos, imagine se esse mundo fosse perfeito. Quem iria querer sair daqui? Se do jeito que está, com tudo isso que está acontecendo, muita gente nem quer sair daqui, imagina se fosse perfeito, irmãos, como seria esse mundo? Ninguém ia querer ir para onde? Ninguém ia sentir necessidade de quem? De Cristo. Do jeito que está, mesmo com tanto sofrimento, as pessoas não querem saber da salvação de Cristo Jesus. Então, quando a Bíblia relata sofrimento, tragédias, é para que a gente se lembre de que só encontraremos conforto e libertação nele, em Cristo. Quando a Bíblia também fala, irmãos, do nosso estado pecaminoso, da nossa condição e da nossa natureza, é para que a justiça de Cristo seja exaltada, é para que a pessoa de Cristo seja glorificada. Então, cada frase da Bíblia aponta de algum modo a Cristo como sendo a nossa justiça. Tá, Gustavo, você está falando muito de justiça, de Cristo como justiça, tá, mas o que é isso? De onde vem essa justiça? E quando nós lemos lá em Daniel capítulo 9, versículo 7, alguém poderia abrir e ler Daniel capítulo 9, versículo 7. Outro abre a Bíblia aí em Salmo 145, versículo 17. Me quebrei aqui. Aí se outro puder abrir conseguiu, em Salmos 36, 6, hoje vocês vão ler e vão participar mais. Salmos 119, 142, outro leia, por favor. Salmos 11, versículo 7, quem puder abrir também. E o último, Salmos 92, 15. Qual é a fonte da justiça? Quem vai ler aí primeiro Daniel capítulo 9, versículo 7? A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer de perto, quer de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. A quem pertence a justiça, irmãos? A Deus. Salmo 145, 17. Quem vai ler? Quem ficou de ler? Pode ler, irmã. Obrigado, irmã. Salmos 36, versículo 6.
Obrigado, irmã. Salmo 119, versículo 142. Obrigado, irmão. Salmos 11, 7. Quem poderia ler, por gentileza? Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão sua paz. E por último, Salmos 92, versículo 15. Anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Então, a fonte da justiça nós encontramos aonde, irmãos? Aonde, igreja? Vamos participar? Em Deus, em Jesus Cristo. Da mesma forma, irmãos, que a vida eterna não é uma coisa, não é um objeto, não é um poder que alcançamos. Da mesma forma que o amor não é um sentimento, não é algo que nós sentimos, a justiça também não é algo. A justiça é uma pessoa. Como Jeremias fala, o Senhor, nossa justiça, nossa. Ele é a justiça. Só encontraremos justiça na pessoa de Cristo Jesus. E qual é a natureza da justiça? Veja ali o que fala Hebreus capítulo 1, versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, qual é a natureza da justiça? Santidade, perfeição, piedade, tudo ao contrário do que é o pecado. A natureza da justiça é santidade, perfeição, amor, piedade, compaixão. Tudo isso provém da justiça. E a pergunta que eu faço aqui, irmãos, será que a justiça é algo inerente da natureza humana, como nós vimos ontem, sim ou não? Não. É possível eu e você desenvolvermos por nós mesmos justiça? A justiça que a lei de Deus requer? A nossa justiça não passa de trapos de imundície. Tudo o que você faz pelos seus esforços sem Cristo não passa de trapo de imundície. Você não será salvo pelos seus esforços. Você só será salvo pela justiça de Cristo. Eu ia trazer um texto aqui, eu esqueci de colocar, irmãos. Ellen White menciona que toda tarefa religiosa, todo serviço religioso, sem Cristo, não passa de mero formalismo frio e sem vida. Tudo o que eu e você fazemos para Deus, dentro da igreja, sem Ele, não serve de nada. E o que mais me assusta é em relação a mim mesmo. Pois trabalho dentro da igreja. E se eu não vigiar, eu posso estar trabalhando para Ele, sem Ele. E como é que estes homens que estão ali na figura, irmãos, na foto, em que condições estes homens como Noé, Enoque, Abraão, Jacó, foram considerados justos? Paulo. Porque estes homens foram chamados como justos. E a lei é quem, irmãos? Como nós estudamos, a lei é o quê? O caráter de quem? De Cristo. Em que condições, irmãos? Aí você pode estar pensando, eu e você assim, mas é porque eles eram profetas. Porque naquela época Deus falava com eles. Espera aí, Deus mudou?
Ué, Deus não fala conosco hoje não, irmãos? Fala ou não fala, irmãos? Fala, Deus se comunica conosco. O problema é que a gente está com a mente tão entupida com as vozes deste mundo, que quando Ele fala, a gente não reconhece a voz dEle, irmãos. Deus não mudou. Ah, Gustavo, mas eles viviam em condições melhores do que a nossa, era mais fácil para eles amarem a lei. Será, irmãos? Era um homem segundo as nossas paixões. A Bíblia fala que Elias era um homem segundo as paixões, as nossas paixões, irmãos. Eram pecadores igualzinho eu e a você, não tinha diferença nenhuma. Olha para Davi. O que Davi fez, irmãos? Adulterou, matou, mentiu, e foi considerado um homem segundo o coração de quem? Olha para a vida de Elias, que foi transladado. Um poder que veio nele assim, ó, foi levado pelo Espírito em poder, deu de dedo na cara de Acabe, saiu, ficou 3 anos sendo sustentado por Deus, por anjos do céu. Deus levou ele para o Monte Carmelo, e ele viu a manifestação de Deus descendo fogo do céu, consumindo o altar. E aí, quando chega uma mulher, Jezabel, e ameaça ele, o que ele faz? Foge e se esconde com medo. E Elias está onde agora, irmãos? Olha para Abraão, que é considerado o pai da fé. Mentiu por, acho que 2 vezes, né? Ou omitiu, que é a mesma coisa. Com medo, irmãos. Tomou uma outra mulher porque não confiava em Deus, porque achava que Deus não ia resolver o problema da semente, e aí se deitou com Agar. Vocês acham que Deus aprovou, irmãos, esse ato? Tanto que a gente vê até hoje as consequências desse ato. Árabes contra quem? Judeus. Está aí as consequências de uma atitude, de uma noite, que se prolonga para o resto. Então, em que condições estes homens, irmãos, foram considerados justos? Olha que Paulo fala, porque pela graça sois salvos, mediante o que, irmãos? A fé. E isso não vem de quem? Não podemos nem produzir fé, irmãos. É dom de Deus. É por isso que o pastor Amin Rodor fala, a única coisa que o ser humano, a única coisa que ele participa no plano da redenção é com o pecado. A única coisa que a gente pode participar nisso é com o nosso pecado, irmãos. Porque até a fé vem de quem? Vem dele. Abra lá a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. Vamos ler juntos esse texto. Hebreus 10, versículo 38. Irmãos, eu vou passar um pouquinho hoje, tá? Vocês não briguem comigo, não. Só um pouquinho. 10, 38. Um texto conhecido. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E o que é fé? Teve uma lição maravilhosa da escola sabatina que eu aprendi muito, que falava sobre isso, irmãos. Lê aí, irmão, para nós. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Mas vamos aprofundar mais o que é fé? Porque muitas das vezes a gente pensa assim, ó, que fé é algo abstrato, é apenas uma decisão, é algo só na mente. Fé vai muito mais além do que isso, irmãos. O que fez Abraão quando Deus falou para ele assim, ó, sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar e que você não conhece. O que Abraão fez? E isso foi lhe imputado por... Sabe o que é fé, irmãos? Fé é ouvir a voz de Deus. Porque muitos pegam esse texto e falam assim, ó, remetem a isso, a questão financeira.
O justo vai viver pela fé nos últimos dias. Vamos ter que vender tudo e vamos viver pela fé. Irmãos, fé é ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele pede. Mesmo não vendo e mesmo não tendo a certeza se vai acontecer. Quando você e eu vamos para a galeria da fé, no capítulo 11 de Hebreus na sequência, se você ler todos aqueles que são relatados aqui, todos, sem exceção, eram homens e mulheres que ouviam a voz de Deus e faziam o que Ele pedia. Quando você vê aqui falando sobre Davi, irmãos, você acha mesmo que a ideia saiu da cabeça de Davi de ir lá no riacho, pegar 3 pedrinhas para ir contra um gigante armado? Vocês acham que isso saiu da cabeça de um menino de 17 anos? Sabe o que Ellen White fala no Espírito de Profecia? Davi ouviu a voz de Deus, que mandou ele ir lá e pegar aquelas pedrinhas para derrotar o gigante. Agora pensa comigo, se Deus fala assim para você, com seus 17 anos, e vem um homem de quase 3 metros de altura, com arma da época, e Deus fala assim, vai lá, meu filho, guerrear com ele, com o seu bodoque, lá no Rio é bodoque, irmãos, estilingue, e pega lá 3 pedrinhas, aqui é funda também, e aí, irmãos, você iria? Por que é que estes homens ouviam a voz de Deus e faziam o que Ele pedia, mesmo não tendo a certeza e não vendo? Confiavam. E a pergunta que eu faço, você confia em quem você não conhece? Vocês estão vendo que tudo que eu falo volta para sábado? Vocês estão vendo que conhecer a Jesus é tudo, irmãos? Quando deu a pandemia, pelo menos lá na minha família, abriram até um grupo. Agora nós vamos sair das grandes cidades, vamos vender tudo, chegou a hora, vamos para o meio do mato. Né? Aconteceu aqui com alguém, com alguma família? Aconteceu muito lá, irmãos. Vamos sair, está na hora de sair das grandes cidades. Aí quando você pega lá, vida no campo, sabe o que diz lá no Espírito de Profecia? Quando chegar a hora, Deus vai falar com os seus filhos, e eles vão reconhecer a voz dele, e Deus vai falar como vender as suas propriedades, por quanto, para quem, para onde ir. Se eu e você não reconhecemos a voz dele, irmãos, nos últimos dias, como é que a gente vai fazer a vontade dele? Então, fé, o pastor Amin Rodô fala, fé é transferência de confiança. Você só confia em quem você conhece. Justificação, irmãos, não é algo teórico. Justificação pela fé é prática. Não é apenas confiar no que Cristo fez na cruz do Calvário e crer que pela vida dele, pela morte dele, eu sou salvo. Não é mero pensamento, mas é atitude, é comportamento, é experimental. Por meio da fé, do sangue de Cristo, todos os nossos pecados são cancelados e a justiça de Deus é posta no lugar do pecador. Olha que linda transação. De algum modo, o amor de Deus, resplandecente na cruz do Calvário, alcança o coração do homem. Ele se entrega e se arrepende e confessa, e pela fé, reclama a Cristo como seu Salvador. Seus pecados são todos perdoados, sua culpa é cancelada, e ele é considerado justo e se apresenta aprovado e justificado perante a lei divina. E essa maravilhosa e milagrosa mudança pode ocorrer num breve momento. Isto é justificação pela... O que acontece, irmãos? Vamos para o Éden. Adão pecou, Cristo chegou para ele e falou assim, Adão, pega aquele cordeiro, mata o cordeiro. Esse cordeiro representa a mim, Adão, que um dia virá, e eu vou vir a este mundo, vou me fazer semelhante a você, vou pagar o preço do pecado no seu lugar. Você merece a morte,
eu mereço a vida, mas eu vou dar a minha vida para você, Adão. Você crê? Você acredita no que eu estou dizendo, Adão? Creio. Então, Adão, você é justificado. Você é declarado justo. Porque você creu em mim, na minha graça, você agora é declarado justo. Todos nós, quando nos deparamos com a cruz do Calvário, entendemos a nossa condição diante da lei de Deus, diante do seu caráter, e através do Espírito Santo, nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e entregamos o nosso coração a Ele, e cremos que por meio da morte dEle na cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram apagados. Ele nos declara justo, irmãos, amém? E quando nós tomamos essa decisão, irmãos, é como se nós estivéssemos nos casando com Ele. E aí, quando a gente se casa, a gente faz o quê, irmãos? A gente se esconde, casa escondida, é assim? A gente quer que todo mundo o quê? E aí Deus fala assim, filho, eu estou tão feliz que agora eu quero tornar essa união contigo, essa tua decisão pública. E aí acontece o quê, irmãos? O batismo. Mostrando para o universo inteiro que você crê naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Mas, irmãos, olha o que Ellen White fala. Pela fé, o pecador que ofendeu tão gravemente a Deus pode levar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor coloca a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar da falha do homem. Então, se nós pecarmos, nós temos a certeza de que temos um advogado, um intercessor, um salvador ao lado do trono de Deus, que pode nos purificar e nos salvar e nos perdoar de quantos pecados? De todos. Mas olha aqui para mim, a justiça de Cristo não deve ser uma justificativa para pecar de forma deliberada. Sabe aquela presunção? Ah, vou pecar mesmo, porque depois Cristo vai o quê? Não seja presunçoso. E para terminar, irmãos, estamos avançando para o final. Se você puder comprar este livro, tem na casa publicadora, O Senhor Justiça Nossa. Foi escrito pelo pastor Arthur Daniels. Foi o presidente mais longevo da história da igreja, mais de 20 anos como presidente da nossa associação geral. E quando ele se jubilou, a igreja procurou ele para escrever sobre justificação pela fé. Reunir textos bíblicos e do espírito de profecia sobre justificação pela fé. E olha o que ele fala. Vamos prestar atenção nesses últimos textos, irmãos, porque é esse ponto que eu quero chegar. Em nossa cegueira e dureza de coração, temos andado tão longe do caminho certo e por muitos anos temos falhado em nos apropriarmos dessa sublime verdade. Sabe o que nós fazemos? Estamos lá, irmãos, pecando. Não conseguimos lutar contra quem nós somos. E a gente fica lá se esforçando para não pecar. Ah, eu não posso assistir isso. Ah, eu não posso comer isso. Ah, eu não posso fazer isso, e fica lá lutando com as próprias forças, até consegue um dia não comer, não fazer, não olhar, não ver, não praticar, mas no outro dia está fazendo o quê, irmãos? E aí sabe o que está acontecendo? Do teu lado, do meu lado está Jesus, o Espírito Santo falando assim, filho, olha para mim, fala comigo o que está acontecendo, me procura, vinde a mim, permanece em mim, abre o seu coração a mim, deixa eu entrar, que eu vou resolver o seu problema. E a gente tampa os ouvidos e fala, não, Senhor, espera aí, e fica lá se esforçando. Filho, toma o meu jugo, porque ele é suave, leve, filho, olha para mim. Não, Senhor Jesus, espera aí que eu já vou resolver. E fica lá tentando se esforçar para não pecar. E vai viver a vida inteira assim, sem Cristo.
sem a pessoa do Senhor Jesus, sem a justiça de Cristo. Uma vez, irmãos, uma mulher que era viciada em novela, procurou o pastor Bulhão depois de um evangelismo. E falou assim: pastor Bulhão, que sermão poderoso. Só que eu tenho um grande problema. Eu sou viciada em novela. Assisto a novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10. Não consigo parar. Já tentei, pastor. Sabe o que o pastor Bulhão falou para ela, irmãos? Falou assim: não se assusta, irmãos. Ele falou assim: irmã, continua assistindo novela. Mas você vai fazer o seguinte: depois que você terminar de assistir a novela, você vai ficar a sós com o Senhor Jesus e vai contar para Ele o que você assistiu. E se a senhora ficou 1 hora assistindo novela, a senhora vai ficar o mesmo tempo com o Senhor Jesus. A mulher assistia a novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10. Quanto tempo você acha que ela ficou com o Senhor Jesus, irmãos? Bastante tempo. Isso mesmo. Irmãos, passou o tempo, o pastor Bulhão voltou naquela cidade e encontrou com aquela mulher novamente. E ela falou: pastor Bulhão, você se lembra de mim? Aí ele falou assim: irmã, não lembro, eu passo viajo, por tantos lugares. Pastor, eu sou a mulher da novela. Aí na hora, o pastor Bulhão se lembrou dela. E aí, irmã, me conta como você está. E a mulher com lágrimas, irmãos, disse assim: pastor, eu não sei quando aconteceu, mas há muito tempo eu já não assisto mais novela. Eu fiz o que o Senhor pediu, e eu contava para Ele o que eu assistia. E quando eu contei esse testemunho, irmãos, em uma igreja lá em Santa Catarina, em Gaspar, uma menina de 14 anos ouviu essa história. E ela testemunhou na sexta-feira, na semana de oração que eu fui fazer lá. E ela pegou o microfone e falou assim: eu sou viciada em um desenho terrível, que os meus pais ficam falando comigo assim: não assiste esse desenho, porque esse desenho é demoníaco. E ela não conseguia parar. E sabe o que ela falou? Depois que eu ouvi a história da mulher da novela, eu comecei a assistir e a contar para Jesus o que eu assistia. Desde quinta-feira já não sinto mais vontade de assistir o desenho. Venceu pelo poder de quem, irmãos? Ah, se eu pudesse contar o meu testemunho aqui. Um dia, eu volto aqui, irmãos. Não vai dar tempo, já passei demais. Em nossa cegueira e dureza de coração, temos andado tão longe do caminho certo e por muitos anos temos falhado em nos apropriarmos dessa sublime verdade. Um amigo meu, irmãos, viciado em cocaína, membro da igreja, chefe dos diáconos, além de ser viciado em cocaína, era viciado em casas de prostituição. Conheceu ao Senhor Jesus como eu conheci no ano de 2012. E começou a cheirar cocaína. E eu vou falar, talvez vai assustar muitos. Começou a cheirar cocaína com o Senhor Jesus. Cheirava, comprava, ia comprando com o Senhor Jesus, falando: Senhor Jesus, eu sei que eu não posso cheirar isso, mas eu não consigo. É mais forte que eu. E ele comprava e levava para casa e sentava e falava: Senhor Jesus. Ia falando, fazendo e falando o que estava fazendo. Hoje, o doutor Ivori é um homem salvo por Cristo Jesus e liberto das drogas. E liberto do vício da prostituição. Apenas por se relacionar com o Senhor Jesus da maneira correta. Vinde a mim, tomai o meu jugo. E quando eu vou para a igreja e vejo muitas pessoas me procurando, dizendo: Gustavo, eu não consigo vencer tal pecado. Eu falo: se você conhecesse o Cristo que eu conheço. Irmãos, eu não sou perfeito. Tenho muitos defeitos de caráter. Muitos e terríveis. E nós ficaremos lutando com os nossos defeitos de caráter até que Ele venha.
É uma luta constante de morrer para o eu e deixar que ele viva. É uma vitória que a gente ganha como? Se entregando, se rendendo. E o pastor aqui, Arthur Daniels, fala, e no entanto, nosso grande líder tem estado chamando o seu povo para que se alinhe a este importante fundamento do Evangelho. Receber pela fé a justiça imputada, quando Ele te declarou justo, quando você creu naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, quando você aceitou a Ele na cruz, e quando você decidiu se entregar a Ele no batismo, Ele te declarou justo, amém? Então, quando Satanás te acusar, meu irmão, fala para ele: amigo, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. E ele continua: receber pela fé a justiça imputada de Cristo para perdão de nossos pecados. Aí chega um ponto que nós nos esquecemos. E a justiça comunicada de Cristo para uma vida de santificação contínua, sobrepondo-nos a nossa natureza carnal. O que é a justiça comunicada, irmãos? É o relacionamento de intimidade com a pessoa de Cristo Jesus. É permanecer em Cristo como a videira, como o ramo é ligado à videira. É abrir o coração a Ele como um amigo. Não é apenas ler a Bíblia, mas meditar na sua palavra para reconhecer a sua voz. Quando Ele falar, de tanto você ouvir a voz dEle, uau, é Ele que está falando. É a voz do meu Senhor, do meu amigo, o Senhor Jesus. Isso é justiça comunicada, e a gente para na justiça imputada e acha que isso vai nos salvar, irmãos. Não vai. Nós precisamos crescer neste conhecimento. Cristo fala lá: avancem em conhecer a Cristo, como é lhes dado conhecer, e assim como a alva é certa, Ele vai derramar sobre vocês a chuva serôdia. E amanhã nós falaremos sobre isso aqui. Ellen White fala: há uma vasta diferença entre uma pretensa união e uma ligação real com Cristo pela fé. Uma profissão de religião coloca homens na igreja. Presta atenção nesse texto aqui, ó. Se você não prestou atenção em nada, é o último texto, presta atenção nesse texto. Há uma vasta diferença entre uma pretensa união e uma ligação real com Cristo pela fé. Uma profissão de religião coloca homens na igreja, mas isso não prova que eles tenham uma ligação vital com a videira viva. Misericórdia. Quando esta intimidade de ligação de comunhão é formada, nossos pecados são postos sobre Cristo, sua justiça é-nos imputada. Ele foi feito pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos justiças de Deus. E o pastor Arthur Daniels diz: esta mensagem conduz-nos ao próprio coração do Evangelho, união com Cristo. Homem algum pode vencer o pecado a não ser por esta união. Pela união com Cristo, nossos pecados são lançados sobre Ele, e sua justiça nos é imputada. Isso é realidade, não forma ou cerimônia. Não é ligação com a igreja como membro, nem assentimento intelectual de teorias e dogmas. E Ellen White fala: nestas horas finais da história da Terra, um interesse prevalecerá. Um assunto dominará sobre todos os outros: Cristo, justiça. Justiça é nossa. Justificação pela fé é relacionamento com a pessoa de Cristo Jesus na prática. É ter a Cristo como amigo. E hoje eu estava lendo o livro Primeiros Escritos. Em 1849, Ellen White teve uma visão. E nessa visão, irmãos, ela viu um anjo saindo do trono de Deus com um cartão de ouro na mão. E esse anjo, então, voou até os anjos que seguram os 4 ventos. E ela fala que nesse momento, Jesus sai do santuário celestial. E ele aponta as mãos para o Pai e fala assim: Pai, o meu sangue, o meu sangue, o meu sangue. E então sai um anjo numa alta velocidade do santuário, voa até a terra e fala assim: anjos dos 4 ventos, segurem
porque há muitos ainda que não foram selados. Olha que amor, irmãos. Qual é o selo de Deus, irmãos? O selo de Deus que vai inundar este mundo com a glória dele é o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tudo volta em conhecer a Cristo. Tudo leva-nos a conhecer a Cristo. Por isso que quem pegou o livro aí do Bulhão, mastiga, engula. Conhecer Jesus é tudo. Enquanto a Pamela canta aqui, irmãos, eu vou pedir humildemente a você, que você nessa noite entenda uma coisa: Cristo em 1849 segurou, porque ele via que a igreja dele ainda não estava refletindo o caráter de Cristo e não tinha ainda sido selados. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, irmãos. Acabou. Chegou a hora. Quem não lavar as vestes no sangue do Cordeiro, vai ficar. Não há mais tempo. Cristo tem pressa. Ele tem urgência para acabar com este mundo de pecado. Então, ou eu e você tomamos uma decisão de conhecê-lo como se deve conhecer, ou nós ficaremos para trás. Então, hoje é o dia da decisão, é agora. E aqueles que querem conhecer ao Senhor Jesus, eu não vou pedir para levantar, não vou pedir para fazer nada. Só entrega o coração a Ele nesta noite. Ou melhor, quando chegar em casa, fica sozinho com Ele. Escolhe o lugar lá da sua casa, fica sozinho com Ele. E conversa com Ele. Conta para Ele como foi o seu dia. Sem pedir e sem agradecer. Não estou falando que é errado pedir e agradecer, mas fala com Ele como nós nos falamos com os, porque a oração é o ato de abrir o coração a Deus como a um amigo. Não que devemos informar a Ele aquilo que Ele já sabe. Ellen White fala. Mas para ter comunhão com Ele, precisamos ter o que lhe contar acerca da nossa vida. Não a fim de informá-lo, mas para nos habilitar a recebê-lo. Então eu não vou pedir para ninguém levantar. Você vai para casa. Pode ser hoje ou amanhã de manhã antes de vir para a igreja. Vai ficar sozinho. E conta para Ele o que está no seu coração. Conta para Ele como foi o seu dia. Conta para Ele a sua história. Você já falou para Jesus a sua história? Você já contou para Ele quem você é? A sua história? Faça isso. E você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Me perdoem pelo tempo, irmãos, mas eu não podia cortar o sermão e deixar de falar o que Deus queria que eu falasse para vocês. Pamela, que Deus te use.